um ano. Boa noite. Tudo começou com um simples caso detectado no Porto e depressa lançou o caos. Somam-se mais de 16 mil mortos e estes são alguns dos seus nomes. Nomes que nos recordam que há pessoas por detrás deles. Pessoas com filhos, com pais, com netos, com sonhos desfeitos. Um vírus tão pequeno que ninguém consegue ver, matou milhares, parou o país, afundou a economia e lançou multidões no desemprego. O impensável começou faz hoje um ano. Marcelo Rebelo de Sousa exige melhor planeamento. O Presidente quer uma melhor capacidade de resposta à pandemia. Um aparente recado ao Governo, com António Costa a assinalar um ano de pandemia com um apelo ao sentido cívico dos portugueses perante o confinamento geral. É uma visita de agradecimento aos profissionais de saúde no dia em que se assinala um ano de pandemia. No Hospital Curri Cabral, em Lisboa, o centro hospitalar que mais doentes Covid tratou no país, António Costa apela a que ninguém esqueça as lições dos últimos 12 meses. Nós não podemos repetir o que aconteceu na primeira vaga, nós não podemos repetir o que aconteceu na segunda vaga e muito menos podemos repetir o que aconteceu neste trágico mês de janeiro. E não podemos esquecer, é fundamental termos na memória o que aconteceu, porque a ideia de que as tragédias não se repetem é uma ideia falsa. No início de um novo estado de emergência, com mais 2 semanas de confinamento geral, o Primeiro-Ministro pede disciplina a todos, face ao desgaste provocado pela pandemia. Eu apelo ao sentido cívico de todos para que mantenhamos com enorme rigor este desconfinamento. Sei que o cansaço se vai acumulando, sei que as necessidades vão aumentando, o risco de perda de emprego, de destruição de empresas vai aumentando. Tudo isso, obviamente, pressiona. Marcelo Rebelo de Sousa lembra os 12 meses da Covid-19 numa mensagem escrita. O Presidente da República exige mais planeamento e capacidade de reação perante o novo coronavírus. Melhorarmos a capacidade de planear e antecipar cenários e respostas, reagirmos de modo mais célere e mais adaptado às circunstâncias, são exemplos de áreas que devem ser alvo de atenção atual e futura de todos nós. Os recados do Presidente não têm resposta do Governo. A Ministra da Saúde destaca o trabalho realizado. Temos mais vacinados hoje do que temos doentes infectados até à data por Covid-19 e isso é um sinal que nos deve obrigar a olhar para o futuro com coragem e com esperança renovada. São já 12 meses de pandemia ainda sem fim à vista, um ano inteiro de Covid-19 que ninguém quer que chegue ao 2º aniversário. Os 2 primeiros casos de Covid-19 foram detectados a norte do país. Em Lisboa, foi no Hospital Curri Cabral que há um ano entrou o primeiro infectado com Covid-19. Estive aqui desde o primeiro dia. Os enfermeiros entram, os auxiliares entram e eu depois entro a seguir a eles para descontaminar o quarto. O nosso trabalho não é muito visível, portanto, há um ano que eu estou nisto. Lembro-me da vez em que entrou o primeiro doente infectado e lembro-me ainda melhor da primeira vez em que entrei num quarto de um doente positivo. Foi um misto de sentimentos, não só pelos cuidados que deveríamos ter com o doente, porque ainda era tudo muito desconhecido e muito novo, mas também muito receio por mim e pela minha segurança. Nós, quando estamos nervosos, podemos cometer erros, não é? E algum erro na quebra da correta colocação dos EPIs podia ser importante para a minha saúde. Primeiro contacto com os doentes, nós ficamos sempre inseguros, mas com o passar do tempo e com o passar das situações e percebermos e também esclarecer dúvidas e otimizar no fundo o nosso trabalho, esse receio inicial vai sendo debelado. Nós ficávamos imensas horas sem conseguir ir à casa de banho, sem comer, sem beber água
e começávamos a doer a face, efetivamente, pela pressão que tínhamos dos equipamentos. Agora, acabámos por arranjar uma estratégia de adaptação para evitar que tanta gente fique tanto tempo com o fato e acaba por resultar. Já não usamos aqueles goggles que eram horríveis, embaciava tudo. Ou seja, nós com o tempo começámos a perceber que, de facto, para uma situação de Covid, não é? Nesta situação de Covid, os goggles, se calhar, já não faziam assim tanta diferença para nós não nos contaminarmos. Hoje temos uma abordagem, sim, que é diferente em alguns aspectos aos doentes que hoje têm o diagnóstico confirmado de infecção por SARS-CoV-2, comparativamente com aquilo que tínhamos na altura. Mas também sabemos mais e temos mais ferramentas e temos mais opções sobre como abordar estes doentes. Nós continuamos, eu não digo com medo, eu digo receio, porque o medo pode ser paralisador e nós não podemos ter qualquer tipo de paralisia, nós temos que avançar para a frente. Já estamos cansados, já estou muito cansado. Não dormia uma noite, tentava descansar na seguinte. Conseguimos agora recentemente começar a receber doentes não Covid de um modo tímido. O impacto profundo que esta pandemia deixou em todas as áreas fazem com que seja muito difícil ainda conseguir antecipar o fim e um eventual regresso à normalidade. Ligação em direto ao Hospital de Santo António, no Porto, onde foi detectado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal e onde está o diretor do Serviço de Infecciologia, Luís Sarmento e Castro. Boa noite. Há um ano, como disse, o hospital foi o primeiro hospital a detectar o caso confirmado de Covid-19 no país. Comparando a forma como foram recebidos os primeiros casos, quais são as diferenças hoje? Bom, as diferenças são realmente muitas. O primeiro doente vinha com, enfim, sintomatologia moderada e foi internado porque nós não sabíamos como é que era a evolução destes indivíduos que estavam infectados por SARS-CoV-2. O colega chegou cá no 1º de março, vinha de Itália, vinha com, como disse, sintomatologia moderada, uma febre de 37,4, 37,5, dores das pernas, nas articulações, e uns dias depois uma tosse irritativa. Hoje não seria internado, porque depois dele, e depois de, enfim, de termos observado umas dezenas de doentes, passamos doentes que tinham sintomatologia moderada, iam para casa e nós depois vigiávamos através do telefone a evolução das pessoas. Portanto, isso foi logo, digamos, uma primeira lição que nós aprendemos. Hoje em dia estamos, enfim, muito melhor preparados para, digamos, dar resposta a esta luta, que eu acho que o Serviço Nacional de Saúde está, de facto, a vencer e demos provas de que, de facto, foi possível não ter medo, lutar e vencer, de facto, o vírus até agora. Mas a luta vai continuar. E isso, para isso eu acho que nós estamos preparados. E permita-me que saúde todos os colegas e todos os profissionais da saúde que até hoje deram o máximo possível para que, de facto, as coisas, enfim, sejam controladas. Há uma questão importante que mencionou, que é a questão Sim, a questão das lições. Quando os primeiros casos apareceram, por exemplo, criticou-se quem mandou parar ligações aéreas. E hoje muitos países, incluindo Portugal, estão de ligações aéreas cortadas com muitos outros países. Quais foram os principais erros, na sua opinião, que em Portugal e no mundo foram cometidos ao longo deste ano e o que é que aprendemos com eles? Olha, os erros, enfim, nós fomos atrás de muitas indicações da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde foi muito hesitante em adotar certas medidas. Aqui, por exemplo, num hospital,
eu conversava e sugeria a muitos colegas que era preciso controlar as fronteiras marítimas, aéreas, terrestres, era preciso controlar, porque o primeiro doente que aqui chegou vinha de Itália, de fazer ski durante uma semana nos Alpes italianos, e de facto já lá havia casos e ninguém fez nenhum teste. Depois também o controlo, por exemplo, das entradas em certos edifícios, nomeadamente também nos hospitais, era necessário haver um controlo que hoje existe, mas que no princípio hesitamos muito. Máscaras foi uma discussão de meses, até que chegamos à conclusão que de facto as máscaras eram muito importantes, e hoje vê-se, não temos gripes, por exemplo, porque provavelmente estamos a controlá-la exatamente pelas medidas de proteção que depois adotamos. Portanto, houve de facto muitas hesitações, mas as hesitações que nós tivemos em Portugal, penso que foram no seguimento de facto das indicações hesitantes da Organização Mundial de Saúde. Nós, por exemplo, aqui na primeira vaga, tratamos 53% dos nossos primeiros doentes da primeira vaga com hidroxicloroquina, porque era o fármaco que era recomendado pelas entidades internacionais, e afinal, ao fim de 2, 3, 4 meses, a hidroxicloroquina só servia no Brasil, porque aqui já não se usava e a Organização Mundial de Saúde dizia que não valia a pena. Portanto, houve de facto muitas hesitações, a população também não se apercebeu que de facto era preciso proteger-nos uns aos outros, e muitas coisas aconteceram que de facto não deviam ter acontecido. E com as quais naturalmente aprendemos. Rui Sarmento e Castro, muito obrigado por ter estado em direto no Telejornal. Um dos hospitais mais sobrecarregados na zona de Lisboa foi o de Santa Maria. Depois das filas de ambulâncias às portas, a situação acalmou e unidades adaptadas para os doentes com Covid voltaram à sua função habitual. Estamos em direto com uma dessas unidades, onde se encontra, como vemos, a Manuela de Sousa. Boa noite, Manela. Pode falar num regresso à normalidade? Boa noite. Aqui no Santa Maria ainda se sente a pressão, ainda há 8 unidades de cuidados intensivos, têm a capacidade para 69 doentes. Embora o número de doentes internados tenha diminuído, os responsáveis dizem que não há um alívio, que os números ainda são muito altos. É assim, Dr. António Ribeiro, que é o diretor das unidades de cuidados intensivos. João Ribeiro. João Ribeiro, peço desculpa. Sim, não, em bom rigor ainda temos sentido uma pressão com um número significativo de doentes, e até com a necessidade, até ao dia 2, de manter todo o nosso plano de contingência plenamente ativo, com as 8 unidades de cuidados intensivos que foram mobilizadas. Mas o fluxo de doentes é menor? Não, há uma diminuição nítida da pressão assistencial e, portanto, do número de internamentos e do número de solicitações diárias. Mas está desejável, é isso? Não, nós neste momento temos as consequências que resultaram do pico da expressão da pandemia. Estes doentes têm tempos de internamento prolongados. De janeiro e de fevereiro ainda? Sim, em boa rigor pode-se dizer que sim. Ainda temos muitos doentes que foram internados no Serviço de Medicina Intensiva precisamente nesse período. Sr. Doutor, e há um ano quais foram as principais dificuldades que enfrentaram e como é que as resolveram? E não foi um bocadinho assustador para um médico que, ao mesmo tempo que ia tratar um doente em risco de vida, ia aprendendo, porque esta é uma doença completamente nova? Sabe que se me reportar há um ano atrás, o que eu recordo não é propriamente a dificuldade que tivemos. Nós sentimos a necessidade de progredir muito rapidamente, de aprender muito rapidamente, de ter um espírito de criatividade, e para isso foi possível contar com a disponibilidade de muitos profissionais desta casa. E sinceramente, se eu olhar para um ano atrás, o que recordo não é a dificuldade, o que eu recordo é o sentido de mobilização, o sentido de solidariedade institucional e, em bom rigor, eu tenho que dizer isto, sentido de abnegação dos profissionais, nomeadamente da medicina intensiva. Cada passo que o doutor dava
no tratamento do doente era um passo de aprendizagem, uma vez que esta era uma doença nova. Sim, e havia sempre um risco de... E estava a tratar doentes que estavam em risco de vida, não é, doutora? Do ponto de vista clínico, houve um processo de aprendizagem que, em bom rigor, foi global e, portanto, nós tivemos também, no fundo, que o percorrer uma doença nova, com características completamente desconhecidas, com evoluções do ponto de vista fisiológico, as características da doença em si completamente diferentes de todas as outras. Portanto, muito obrigada, Sr. Doutor, muito obrigada. O hospital chegou a ter 400 doentes internados, neste momento tem 166 e 49 estão em cuidados intensivos. Manuel Sousa, em direto do Santa Maria, em Lisboa. Se olharmos para o mapa diário da pandemia em Portugal, parece clara a divisão em 3 vagas ao longo deste ano de pandemia. A primeira começou em Portugal no início de março de 2020 e aquilo que assustou os portugueses e os fez fecharem-se em casa foi, afinal, uma pequena onda de pouco mais de um mês, com o pior dia a registrar 1.516 casos a 10 de abril. Assistimos depois a um achatamento da curva e um planalto, que é quase um plano baixo, com poucos casos até ao início de outubro. Mesmo assim, o verão teve mais casos do que outros países europeus, o que afetou gravemente a nossa indústria turística. Depois veio a segunda vaga, com o dia 4 de novembro a atingir o pico com o registro de 7.497 casos. Olhando para a média semanal de casos, torna-se claro que a terceira onda da pandemia começou sem que esta segunda tivesse terminado. 29 de dezembro, a média semanal de casos era de 3.049 e a partir daí tudo piorou. No dia 28 de janeiro deste ano, Portugal registrou 16.432 novos casos, o valor mais elevado da pandemia no país. Éramos então o pior país do mundo em número de casos e no número de mortes por 100 mil habitantes, com uma média semanal de casos de 13.200 e mais de 200 mortes por dia, com picos que ultrapassaram 300 mortes por dia. Nas últimas semanas, o número de novas infecções caiu a pique. Hoje registaram-se 691 novos casos de Covid-19. O primeiro surto em Portugal foi detectado numa fábrica de calçado em Lousada. Foram diagnosticados 3 casos depois do proprietário e 2 funcionários regressarem de uma feira internacional em Itália. Apesar da crise, a empresa aumentou as exportações e até conseguiu contratar mais funcionários. De momento está tudo bem e de um momento para o outro fica tudo mal. Digamos, está a desabar tudo em cima de nós e nós ficar impotentes e não poder fazer nada. Fernando recorda o dia em que o mundo lhe caiu em cima. Pais, filhos, mulher, irmãos, cunhados, sogra e ele próprio, todos positivos à Covid-19. Quase todos internados, porque quase todos trabalham com ele nesta fábrica de calçado que dirige há mais de 20 anos. Mas ainda hoje acredita que o contágio aconteceu num almoço de família dias depois de chegar da Feira Internacional de Milão. Na verdade, eu, em termos de funcionários, só tive 2 ou 3 funcionários naquele período que ficaram infectados. Fora da família. O resto foi tudo família. No país, falava-se no primeiro surto de Covid-19. Era nesta fábrica. Mesmo as pessoas competentes, o delegado de saúde e toda a gente, eles também ficaram um bocado à toa e não sabiam como lidar com a situação. Mas Fernando soube. Depois de um mês de layoff e outro encerrado, reabriu a fábrica de calçado. Reuni os funcionários todos e o que mais lhe pedi foi que eles tivessem o máximo de cuidado, não perdi cliente nenhum, desde que depois retomei em maio, graças a Deus ainda não parei. Não, pronto, já ainda E contratou 2 pessoas? Sim, contratei. Foi um ano difícil para a indústria e para o Conselho. Havia sempre o problema de que quem fosse de Lousada não podia ir ao Porto, não podia andar na Universidade do Porto. Hoje, o Conselho de Lousada está no topo da lista nacional pelos melhores motivos.
Em termos de desemprego, não estamos tão mal como a média nacional. Eu confesso que no início da pandemia temi que viesse a ser muito pior e atualmente temos apenas 8 casos nos últimos 7 dias. Aliás, temos o melhor registro do Distrito de Porto e seguramente um dos melhores registros a nível nacional. É o resultado do confinamento e da vacina. Uma fórmula que agora, um ano depois, todos sabem que funciona quando se junta à responsabilidade de cada um. Ao longo do último ano, o médico infecciologista António Silva Graça ajudou-nos a interpretar os números da Covid. Muito boa noite. Boa noite. Um ano depois, e vendo tudo o que aconteceu, podemos dizer que foi feito tudo o que era possível para impedir os mais de 16 mil mortes que ocorreram? Nós percebemos que nos primeiros meses da pandemia, provavelmente muitas das nossas decisões basearam-se no desconhecimento e no medo. Foi isso que aconteceu nas primeiras reações, que realmente levaram a que as escolas até fossem encerradas antes de existir o estado de emergência, e quando o número de casos... Até foram quase os portugueses que encerraram as escolas porque deixaram de enviar para lá as crianças. Também, de algum modo, mas de qualquer modo, nessa fase, quando temos que reconhecer o número de casos diários que estava a ser diagnosticado, é cerca de metade daqueles que registramos neste momento. Portanto, aí uma reação naturalmente natural de desconhecendo e vendo o que se estava a passar noutros países, nomeadamente a Itália, levou a que se tomassem medidas que permitiram naturalmente evitar que aquilo, como foi dito, que parecia uma onda, mas que na realidade foi um sobressalto que aconteceu, portanto, em março, fosse rapidamente contido, e contido em cerca de 6, 7 semanas, porque ao fim da terceira semana começou-se a assistir a uma redução muito significativa do número de novos casos. Nós percebemos que muito do que foi feito, como disse, foi resultado da experiência que foi sendo adquirida. Percebemos que houve aqui muitas hesitações, que houve algumas indicações iniciais que depois se verificou que na realidade não eram as mais adequadas, que se utilizaram terapêuticas que a experiência veio demonstrar que não deveriam, na realidade, ter viabilidade em termos de atuação, mas tudo isso faz parte, digamos, daquilo que significa sermos confrontados com uma doença nova e termos que tentar tudo para a controlar. Saber se fizemos tudo, se olharmos naturalmente para o número de óbitos que estão registados, mais de 16 mil... Sendo que mais de metade foi nos últimos 2 meses? Sim, e somos tentados a dizer que provavelmente não se fez tudo. Mas eu penso que se tentou fazer o melhor possível. Percebemos que houve aqui algumas situações difíceis. Percebemos, por exemplo, que quando em novembro surge uma vaga, eu diria, a sério, e durante mais de um mês, portanto, o Serviço Nacional de Saúde está confrontado com mais de 3 mil internamentos de uma forma permanente e mais de 400 internamentos em cuidados intensivos, que esta pressão, naturalmente, era enorme e que se refletiu também na mortalidade, temos que o reconhecer. Mas era perceptível que isto pudesse ter esse reflexo. Nós percebemos também, quando equacionamos se fez tudo aquilo que teria sido possível, lembrando-nos sempre daquilo que tem sido a situação nos estabelecimentos residenciais para idosos, portanto, nos lares, em que não nos serve, digamos, de consolo dizer que em Espanha, a Itália ou em França a situação foi até pior, mas nós percebemos que poderemos vir a ser confrontados novamente com dificuldades, com preocupações a este nível, se não houver, de uma forma muito clara, uma atitude que vise fundamentalmente 3 questões. Existência de recursos naturalmente suficientes para que a transmissão não se faça nesses estabelecimentos, depois uma necessidade que se tem revelado necessária e que temos que manter, digamos, a formação a dar ao pessoal que está nesses estabelecimentos, e depois, naturalmente, percebermos que aqui é extraordinariamente importante e é indispensável uma testagem regular e frequente. O que é que prevê que venha a ser a evolução desta pandemia? Eu penso que a evolução vai depender, provavelmente, de 3 fatores. Vai depender de nós, quer individualmente, pela atitude que sejamos capazes de manter para evitar a transmissão do vírus. Por outro lado, naturalmente, das medidas que sejam adequadas e que nos sejam impostas para evitar também a transmissão e a disseminação do vírus, e aqui é a responsabilidade governativa, mas depois de 2 outros fatores que naturalmente percebemos que são extremamente importantes. Por um lado, as vacinas.
E aqui não só a sua eficácia, que está neste momento a ser demonstrada no dia a dia, elas estão a demonstrar que são efetivas para proteger a transmissão, mais do que a transmissão neste momento, proteger as pessoas de infecções graves e de infecções mortais, mas sabemos que há uma necessidade imperiosa relativamente às vacinas de aumentar, digamos, logo que possível, o número de pessoas que possam ficar protegidas com elas. Nós sabemos que neste momento, em Portugal, há apenas cerca de 8% da população, e estamos a contar com a primeira e a segunda dose, é que já tem alguma proteção por essa via. Depois, o outro aspecto, o vírus. E relativamente ao vírus, nós percebemos que o vírus está permanentemente a mudar e que isto naturalmente pode ter implicações na capacidade protetora, na imunidade que as vacinas nos podem dar. E portanto, já vamos começar a ter uma vacina anual. Não, isto pode significar naturalmente a necessidade de reajustamentos das vacinas, de reforços das vacinas e podermos vir a contar no futuro com mais um vírus, digamos, a viver connosco, naturalmente de um modo diferente, provocando infecções menos graves, infecções que necessitem de menos cuidados hospitalares, que tenham menos mortalidade, mas que, naturalmente, sendo um vírus respiratório, é provável que ele continue a surgir nas épocas mais frias, como os vírus, aliás, da mesma família, que nos continuam a acompanhar nessa situação. Sra. Graça, muito obrigado. Muito boa noite. A avaliação bancária às casas atingiu um novo recorde de preços em Portugal. A Covid-19 também atinge os mais novos e vamos conhecer um doente de 10 anos. São assuntos para a segunda parte do telejornal, numa altura em que se sabe que Alcochete volta a ser hipótese para aeroporto. Até já. Esta é a parte aqui no meio da minha irmã. Percebe que eu comprar produtos Continente. Está-se a preocupar? Se é para poupar, poupe em tudo. Como café Continente Pack Poupança, por apenas 4,49€. E azeite virgem extra Continente Pack Poupança, por apenas 2,99€. O que rende é ir ao Continente. Agora que tenho tido mais tempo para pensar, acho que era uma boa ideia recordar os meus bons e velhos tempos de conservatório. Aula de piano. Será que tenho dinheiro para isso? Vamos ver. A verdade é que eu tenho tudo para ser uma estrela. Presença pop, um animal de palco, no meio disto tudo uma net que nunca desafinou. Estamos todos à prova, portugueses. Mas olhem, está a acontecer. Liga-te a uma net que liga tudo e todos. Nós, os portugueses, vamos continuar ligados.